Meus amigos, e aqui se encerra essa trajetória histórica, essa trajetória inimaginável, que se alguém fosse apontar no começo do Super Mundial de Clubes, ninguém apostaria nisso, ninguém cogitaria isso, nem o mais otimista e lunático torcedor do Fluminense imaginaria que o time fosse chegar na semifinal da maior competições de clubes do planeta, o Super Mundial de Clubes, beleza? Ninguém imaginaria que o Fluminense seria um dos 4 melhores clubes do planeta, tá? Nessa temporada. Cai hoje para um Chelsea envenenadíssimo, tá? Um Chelsea sagaz, um Chelsea traiçoeiro, tá? Um Chelsea que, se o oponente não prestar atenção, não ficar ligado, ele vai lá e te morde. É o seguinte, rapaziada, temos algumas coisas muito interessantes pra falar desse jogo, tá? Foi um jogo muito divertido de acompanhar, foi um jogo muito interessante de ver. A gente vê a trajetória do Fluminense, a histórica trajetória do Fluminense até aqui, que faz hoje o seu jogo mais abaixo, né, em comparação com os outros. Pô, um jogo lunático contra a Inter de Milão, um jogo maluco contra o Al Hilal, conseguindo sobrepujar ambas as equipes, e chega hoje contra o Chelsea e não consegue repetir o mesmo nível, ao contrário do Chelsea, né? O Chelsea que começou o seu Super Mundial indo bem daquele jeito, modorrento, parecendo que não tava ligando muito pra competição, e na hora que chega o mata-mata, é loucura contra o Benfica 4-1, é loucura contra o Palmeiras, engolindo o Palmeiras no primeiro tempo e ainda conseguindo administrar no segundo. E hoje contra o Fluminense, ele não foi superior ao Fluminense, ele foi muito superior ao Fluminense, o time do Chelsea, tá? No primeiro tempo o Fluminense não conseguia sair jogando. O Chelsea pressionava firme, pressionava o portador da bola com velocidade, com intensidade física. A trocação de passes técnica entre Caicedo, Enzo Fernandes, Palmer, Pedro Neto, João Pedro, Nkunku foi absurda. Esses nomes que eu citei, todos eles jogaram muito bem. Destaques particulares para Caicedo. Cara, que partida do Moisés Caicedo. Ele colocou Nonato, Hércules, cara, todo mundo ali do meio campo do Fluminense no bolso, basicamente, velho. É impressionante. E são caras que estavam fazendo um Super Mundial histórico pro Fluminense, de nível absurdo. O Bernal, que foi bem hoje de novo, né? Conseguindo quebrar e matar algumas jogadas do Chelsea, né? Por parte ali, algumas em relação com o Nkunku, outras ali com o Palmer, outras com o Pedro Neto. Na verdade, nenhuma basicamente com o Pedro Neto. O Pedro Neto tava atacando mais a área ali do Guga, né? Nossa, o Guga quase teve a sua coluna entortada pelo Pedro Neto hoje. O Pedro Neto também, nossa, jogou um absurdo da bola. O Bernal tava fazendo uma ótima partida. E mesmo assim o Caicedo pegou e colocou todo mundo no bolso. Tá? Impressionante o desempenho técnico do Chelsea. É um time que fez isso aqui, uma curva acentuada pra cima durante esse campeonato. A cada partida do Chelsea que vai chegando é uma partida melhor do que a anterior nesse Super Mundial, o que vai deixando e vai transformando o clube inglês, né, galera? Vai dando a cara do Enzo Maresca pro clube inglês. E temos que falar de João Pedro, né? E temos que falar da estrela do João Pedro. Uma contratação ali do Brighton, né? Agora muitos, né? Inclusive, até achei interessante que meu pai não conhecia o jogador do João Pedro. Agora ele conhece muito bem, né? Já tinha sido convocado para a seleção brasileira quando estava no Brighton. Falando, porra, convocar jogador do Brighton. A diferença é que agora ele tá fazendo no Chelsea, né? O que ele fazia no Brighton, que é gol e muitos desempenhos de alto nível. Ele já havia entrado muito bem contra o Palmeiras, muito bem. O gol não saiu porque não deu muito tempo, mas ele já tinha entrado muito bem, porque o Delap, cara, é distância absurda pro João Pedro, tá? E ele faz 2 golaços desmoralizantes. A lei do ex não falha nunca, e ela puniu hoje o Fluminense no seu ápice da história do seu clube, né? João Pedro ainda fez o ato ali de não comemorar e tudo mais, mas pouco importa se ele comemora ou não, ele enfiou-lhe 2 jambrolhadas no time do Fluminense. Quero falar em partes do Chelsea e do Fluminense em relação às suas competições e projeções, né? Já falei aqui algumas coisas sobre o jogo. No segundo tempo, o primeiro tempo foi uma massa, tá? Como eu disse, um domínio do Pedro Neto, do Caicedo, uma exibição muito fantástica do João Pedro. O Palmer um pouco mais discreto, mas aparecendo ali na construção de jogadas. O Fluminense não conseguiu criar grandes chances. Se a gente vai olhar os números, as estatísticas, olha só.
Vou colocar aqui do ladinho pra vocês dar uma olhada. Foram 12 chutes do Fluminense, mas esses 12 chutes, a maioria já foi no segundo tempo, tentando alguma coisa e não conseguindo, tá? 3 foram no gol apenas. 17 chutes do Chelsea, 5 no gol, tá? 3 grandes chances criadas para o Chelsea. Teve algumas que no segundo tempo, uma que ficou bem clara, né? O Nicholas Jackson teve a chance de dar o terceiro gol do jogo para o Cole Palmer. Ele decidiu chutar pro gol e perde. O Nicholas Jackson é um caso bizarro assim pra ficar de olho, porque o camarada não vai, velho. Não vai. Enfim, 11 faltas a 11, né? 4 escanteios pra lá, 3 escanteios pra cá. Enfim, o resto da estatística é puramente... Enfim, estatistical, né? Dados. Então, sobre o Chelsea no jogo foi isso. Sobre o Fluminense, cara... O Fluminense eu senti um time um pouco mais cansado, né, do que o Chelsea, bizarramente. O Chelsea tem muito elenco, né, cara, muitos jogadores pra trocar. O Fluminense não pôde dar esse luxo. A fase de grupos do Chelsea foi muito levada no banho-maria, né. Tomou aquele 3-1 do Flamengo e depois daquela sapatada que tomou do Flamengo, cara, eu acho que o Chelsea passou a levar a competição um pouco mais a sério, passou a entrar nas jogadas com um pouco mais de seriedade, tá? Porque realmente aquele jogo foi um esculacho, apesar de ter começado ganhando e tudo mais. E depois daquele jogo o Chelsea virou um outro time. Virou um time mais sério, sólido, confiante e que resolveu jogar bola. E, bom, de beirada em beirada, de margem em margem, sem holofote aqui, sem holofote aqui, o time está na final do Super Mundial de Clubes. Sobre o Fluminense, eu me perdi um pouco de novo aqui na explicação. No segundo tempo tentou... assim, já tava meio desorganizado, né? O segundo gol do João Pedro, que sai ali aos 56 minutos, desestabiliza completamente o time do Fluminense. Ele já não tava jogando bem, o Fluminense. Não conseguia sair com o John Arias, que tava numa partida abaixo. O Cano não conseguiu chamar marcação nem nada. Nonato, muito mal no jogo. O Hércules, que foi o melhorzinho do meio campo ali junto com o Bernal, ele teve uma chance claríssima de gol no primeiro tempo, que o Cucurella, eu vou falar um pouquinho do Cucurella, vocês sabem que eu tenho uma opinião forte sobre o Cucurella, mas isso é por causa em relação à seleção espanhola, porque eu acho que ele, comparado com o Baldé, não tem muita comparação, o Baldé é muito mais jogador. Mas hoje ele fez uma partidaça, tirou um gol em cima da linha do Fluminense, que poderia e com certeza mudaria a história desse jogo. E, enfim, o Cucurella jogou muita bola hoje, cara, impressionante. Então o Fluminense foi isso. Thiago Silva jogou muito bem. Inclusive o Super Mundial do Thiago Silva é um negócio pra emoldurar, cara. 39 anos? Eu não lembro. Quantos anos tem o Thiago Silva, cara? Eu real não lembro, velho. Eu vou até olhar aqui rapidinho. Cara, deixa eu ver. Cara, são 40 anos tem o Thiago Silva, mano. E o nível que ele apresentou nesse Super Mundial é coisa de maluco, irmão. Maluco. Ele é papo de um dos melhores defensores do Super Mundial aí, com, assim, absoluta certeza, tá? Thiago Silva faz um Mundial e fez uma partida de novo muito bem feita, tá? É que realmente os gols que o João Pedro fez eram gols indefensáveis, né? Não tinha como defender. Enfim. Então o Fluminense ficou nisso, foi muito coração, foi muito suor, e que acaba a sua trajetória por aqui. Falado sobre a partida que o Chelsea merecidamente passou, eliminando o time do Fluminense, vamos falar um pouco da trajetória, né, cara? O Fluminense sai do Super Mundial de cabeça em pé, fazendo alguns dos seus maiores jogos da história contra a Inter de Milão, contra a Al Hilal, e por que não esse contra o Chelsea, né? Apesar de ter perdido, foi um grande jogo. Tem aquele 0-0 com o Borussia Dortmund, depois enfrenta lá os times asiáticos e africanos, né, que foi também um domínio muito bom do Fluminense, mas é um time que enfrentou os grandes desafios com muita seriedade. O Renato Portaluppi aí, Renato Gaúcho, arrumou esse time em diversos momentos no intervalo e fez partidas históricas. Tá de parabéns o time do Fluminense. Foi o grande representante do Brasil, foi o que mais conseguiu chegar longe. Como eu disse no começo do vídeo, ninguém imaginaria que eles fossem chegar nesse palco. O Super Mundial de Thiago Silva é histórico, de John Arias é histórico para esse time do Fluminense, do Hércules é histórico, ele quase faz um gol hoje, que eu disse que o Cucurella ele teria feito gol em todos os jogos do mata-mata, contra a Inter de Milão, contra a Al Hilal e contra o Chelsea. Ele faz contra o Chelsea, aí é pra fazer a estátua do cara, né, porque foi impressionante. Nonato, Bernal, enfim, René, Santos, Ignacio, muitos jogadores fizeram um Super Mundial impecável, tá? Merece palmas, merece um reconhecimento por tudo que fizeram. Agora, sobre o Chelsea, parabéns também ao Chelsea, né? Como eu disse,
Um Chelsea que começou na fase de grupos muito no banho-maria, muito mordorrento, não colocando intensidade no seu jogo. Eu não sei se era estratégia pra chegar nesse momento do campeonato pra ele ter mais fôlego que os outros, porque hoje claramente o Chelsea tinha mais fôlego que os jogadores do Fluminense, mesmo com a temporada dos caras tendo 60 e caralhada de jogos, tá ligado? E a dos brasileiros tá ali na metade, apesar de ter bastante partida também no Brasil devido aos campeonatos nacionais, né? As Copas nacionais. Nacionais não, as Copas estaduais, né? Pra ser mais preciso. Teve um planejamento muito bom. Desde a partida do Benfica, que foi uma partida que o Benfica criou mais chances, mas o Chelsea estava melhor naquele jogo. Teve alguns gols perdidos por parte daqui e dali. Foi um 4-1 no final, depois que o Benfica tem jogador expulso. O jogo contra o Palmeiras, o Chelsea é infinitamente superior. E o jogo hoje contra o Fluminense também, o Chelsea é muito superior. É um time envenenado. É um time que você não dá nada pra ele, é um time que você geralmente vai subestimar, e que muita gente deve ter subestimado depois do 3-1 com o Flamengo, mas eu já tinha percebido na análise, por intensidade e tudo mais, não desmerecendo a vitória do Flamengo, tá? Que o Chelsea não parecia que estava no seu potencial máximo sendo utilizado, e hoje, estando na final do Super Mundial e tendo condições de vencer, sim, por que não, seja lá quem vir do outro lado, Real Madrid ou Paris Saint-Germain, eu acho que o vencedor de Paris e Real Madrid vai ser o favorito à final, mas não acho que vai ser 70-30, tá ligado? Eu acho que vai ser uma final muito parelha, porque, cara, o João Pedro encaixou como uma luva. Pedro Neto é o Satanás, esse canhoto português que joga na ponta esquerda, joga na ponta direita e destrói marcações, seja lá na ponta que ele jogue. O Nkunku hoje me surpreendeu muito, voltando pra marcar, destruindo jogadas. Se ele mantiver esse nível de concentração e desempenho, vai ser uma nova adição nesse Chelsea. A dupla Caicedo e Enzo Fernandes é uma dupla de meio campo com muita qualidade. Cara, de novo, repito, que partida do Caicedo. E a defesa do Chelsea, que é importante a gente mencionar. O Chalobah jogou muita bola hoje, o Malegusto foi correto e o Cucurella fez uma partida inimaginável hoje contra o Fluminense, né? Tirou um gol do Fluminense, matou um monte de jogadas. Basicamente, o John Arias não conseguiu arrumar nada quando foi pra lá. Quando entrou o Soteldo, não conseguiu arrumar nada quando foi pro lado do Cucurella. A partida fez o cabeludo mais odiado do mundo, né? Um dos jogadores mais odiados aí, fez realmente uma partida impressionante pelo Chelsea. Chega merecidamente à final, chega jogando bem num ótimo momento, confiante e que ainda tem muitos jogadores ainda que podem dar mais respostas. Por exemplo, o Palmer, que hoje não fez um grande jogo, fez um jogo mais discreto, mas pode aparecer mais na final, né? Tem banco também, tem o Reece James, tem Madueke, enfim, tem o camarada Andrei Santos também. Enfim, galera, sobre o Chelsea acho que eu já falei tudo o que eu deveria falar. Amanhã teremos vídeos de pós-jogo de Real Madrid e PSG para eu analisar, mas eu vou repetir pela última vez aqui nesse vídeo para encerrar. Esse time do Chelsea é traiçoeiro. Se PSG e Real Madrid acham que vão ter vida fácil na final, estão redondamente enganados, porque os dois times atacam muito e exploram e deixam, quer dizer, áreas, a sua defesa meio exposta em vários momentos do jogo. E você tendo João Pedro, Palmer, Pedro Neto principalmente, para contra-ataques, é mortal. Ainda mais se eles estiverem no seu melhor nível. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, só curtir e se inscrever no canal, beleza? Até o próximo vídeo.